Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo aqui nessa primeira carta de João, agora no capítulo 5, finalizando essa carta, capítulo 5. Diz assim, versículo 1 a 5, resumidamente, desse capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os mandamentos não são penosos, porque o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? A vitória que vence o mundo é confessar a Jesus. A vitória que vence o mundo é confessar a Jesus. Qualquer outra confissão, qualquer outro pensamento religioso ou filosófico não vence o mundo, pelo contrário, está acomodado a ele, ainda que de uma maneira assim enganosa, religiosamente enganosa, mas ainda está alinhado ao mundo. A condição para se nascer de novo é a confissão de Jesus. Fora de Jesus, não há novo nascimento. Vou mencionar de novo aqui um fato ocorrido no seminário, quando estava dando aula no seminário, há muito tempo atrás. Isso já no terceiro ano do seminário, dando aula de seitas e heresias, ou religiões, e perguntei para a classe, há novo nascimento no budismo? Há novo nascimento no islamismo? Há novo nascimento no espiritismo? E por incrível que pareça, aquelas pessoas, aqueles alunos que eram crentes, e que estavam ali se preparando para o ministério, não sabiam dizer o que é o novo nascimento para o crente. O crente que se considera nascido de novo, que diz que o novo nascido não se perde, está tudo garantido. O que é o novo nascimento para essa pessoa? A ponto de não saber sequer se esse fato ocorre fora de Jesus, de uma maneira natural, de uma maneira religiosa, em outra religião, em outra pessoa que não é Jesus. As pessoas não têm realmente noção do que é nascer de novo. A triste conclusão que se chega é isso. As pessoas falam nascer de novo, mas não sabem realmente do que se trata. E pessoas e pastores liberais estão diluindo essa noção do nascer de novo apenas em Jesus. Porque essa é a vitória que vence o mundo por aquilo que é possibilitado através desta fé. Porque o amor de Deus sendo derramado em nossos corações é o elemento que possibilita observarmos os mandamentos de Deus. E aqui de novo vou repetir, os mandamentos não são aquelas tábuas de pedra. Um adventista lê isso aqui e fala, ó, tá vendo? Não foi revogado o mandamento, tá aqui, ó. Os mandamentos não são penosos, guardemos o mandamento de Deus. Então, esse é o amor de Deus, guardar os mandamentos. Não vamos inverter as coisas. O amor de Deus, ó, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O amor de Deus é guardar os mandamentos. Não é guardar os mandamentos que é o amor que é guardar os mandamentos. Não invertamos as coisas. Porque se lemos atentamente no 1 Coríntios capítulo 13, veremos que o amor guarda os mandamentos por aquilo que tem dentro de si do fruto do Espírito em nós, do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão. Esses frutos estão dentro do amor, lá em 1 Coríntios 13. O amor que não arde no ciúme, o amor que não se ufana, não se soberbece, tudo crê, tudo espera, tudo porta. Esse amor guarda os mandamentos. Esse é o amor de Deus que guarda os mandamentos. Que é o cumprimento daquela profecia lá de Ezequiel: tirarei de vós o coração de pedra, colocarei dentro de vós o coração de carne. Essa é a obra do Espírito. E é parte integrante do derramar de Deus, que inclui inclusive o Pentecostes, com dons espirituais e ministeriais, inclusive. A obra maior e mais completa do Espírito é a que coloca dentro de nós o amor de Deus e nos possibilita guardar os mandamentos e fazendo com que eles não sejam penosos. Por quê? Por causa do amor de Deus dentro do coração. Por causa da habitação do Espírito, do selo do Espírito, que é muito diferente, no caso, do farisaísmo, que era a extremização dos mandamentos por meio de acréscimos e um reforço exagerado e carnal daqueles mandamentos, tornando-os praticamente impossíveis de serem observados. Mas o amor de Deus, pelo derramado nos nossos corações, nos possibilita obedecer espontaneamente os mandamentos, não como uma tábua externa de pedra, um mandamento externo,
mas como um princípio interno de vida pelo Evangelho. Essa é a vitória que vence o mundo, a fé em Jesus, com tudo aquilo que ele possibilita em nossos corações. Por isso que diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque a fé em Jesus possibilita que o amor seja derramado pelo Espírito e assim vençamos primeiro a nós mesmos e depois o mundo. Porque se nós vencemos o mundo em nós mesmos, venceremos o mundo pelo lado de fora, por aquilo do mundo lá pelo lado de dentro, por causa da nossa natureza pecaminosa, o qual só pode ser vencida pela fé em Jesus, pela obra da cruz. É a única vitória capaz de vencer o mundo. E aqui vencer o mundo é justamente vencer a carne, ou o correspondente da carne na filosofia do mundo. Porque as pessoas, a teologia da prosperidade fala muito de vencer no mundo, mas a palavra de Deus fala de vencer o mundo. Vencer no mundo é diferente de vencer o mundo. Nós não temos que ser vitoriosos perante as coisas do mundo, perante aquilo que são os valores do mundo. Nós temos que vencer o próprio mundo com seus valores. E não vencer de acordo com os valores. Porque, infelizmente, a teologia se colocam assim. A teologia da prosperidade coloca assim. Você é vitorioso nos termos do mundo. Aí, na verdade, você está sendo vencido pelo mundo, isso sim. Mas a vitória que vence o mundo é a vitória que nos coloca justamente em desalinho com os seus padrões e vivendo segundo a vontade de Deus. Essa é a vitória verdadeira. Não se conforma com os princípios desse mundo, não se conforma com aquilo que chama-se de vitória no mundo, porque no mundo nós temos perda, isso sim. É por isso que a fé vence o mundo, porque somos, através do amor de Deus, habilitados a perder no mundo e não ganhar no mundo e com o mundo, como erroneamente algumas pessoas pregam. Depois, versículo 6 a 12, diz assim, resumidamente: aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que é a incredulidade? A incredulidade é o modo pelo qual, negando o Evangelho, se nega a Deus e o chama de mentiroso. Porque aquele que não crê em Jesus, não crê no testemunho que Deus deu acerca de Jesus. Então, não crer em Jesus é não crer em Deus. Quem tem o Pai tem o Filho. Quem nega o Filho, tampouco tem o Pai. Palavras de Jesus. O que é a incredulidade espiritualmente? A incredulidade espiritualmente é não acreditar em Jesus e não acreditar tão pouco no Pai que o enviou. Isso é incredulidade. Espiritualmente é isso. Não é o mesmo que é no mundo. Porque no mundo, infelizmente, chegamos num estágio em que a incredulidade ela é elogiada. Dizendo-se sábio, tornando-se loucos, é o que acontece no mundo. Porque justamente a sabedoria do mundo, o conhecimento científico, faz com que as pessoas se orgulhem de serem ateístas e agnósticos. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Isso se cumpre no mundo através da incredulidade. Hoje em dia as pessoas acham elegante dizer que são agnósticas, são ateístas ou mesmo agnósticas. Parece elegante. E as pessoas que no mundo se julgam sábias se dizem ateístas e agnósticas hoje em dia. Parece que é intelectual, é elevado isso. Julgando-se sábios, tornaram-se loucos por meio da incredulidade. Porque a vida eterna e tudo aquilo que vem depois desse mundo já ter passado, a vida eterna só é assegurada no Filho. Jesus foi nomeado Filho de Deus com poder e sobre seus ombros estão a salvação e a vida eterna. Jesus foi nomeado como porta e como caminho eterno diante da humanidade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. A vida eterna está no Filho e em ninguém mais. Não há outra pessoa, ou não há outro nome dado aos homens, por meio do qual importa sejamos salvos. A vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. E a ira de Deus permanece sobre ele. Essas são as palavras de Jesus. Quem tem, quem não tem a Jesus, quem o aceita como seu Salvador e vive por ele, quem não o aceita e não vive por ele, não crê nele, essa é a linha demarcatória entre salvos e perdidos. Ter ou não Jesus na vida é a linha demarcatória entre salvos e perdidos. A única linha real demarcatória entre salvos e perdidos. Não há várias linhas, só existe essa. Jesus está de um lado e os incrédulos estão
Do outro lado, apenas isso. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem ouvido, o Filho não tem a vida. E sobre ele permanece a ira de Deus. 13 a 15, resumidamente. Essas coisas eu escrevi a fim de saber que temos a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com ele, que, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A vida eterna e a confiança da vida eterna são promessas fiéis para aqueles que estão em Jesus. Não é um predeterminismo rígido, calvinista, porque Deus te escolheu, porque você foi predestinado. Não. É a confiança de que, estando em Jesus, obedecendo os seus mandamentos, vivendo por ele, nisso temos a vida eterna. Não por um decreto rígido, mas por aquilo que, havendo da nossa parte consagração e vida com Deus, temos da parte de Deus também a vida eterna assegurada em uma vida em relacionamento com Deus. Essa é a única segurança verdadeira que temos. Não é uma doutrina rígida de eleição, mas vivendo com Deus e pagando o preço, fazendo escolhas diárias dessa vida com Deus. Estando nisso, temos a vida eterna assegurada em Jesus. E nessa trajetória, podemos pedir a Deus, segundo a sua vontade, e ele nos atenderá. Aqui, obviamente, o texto é claro. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos dá. Segundo a sua vontade, não segundo a nossa. Não segundo nossos projetos pessoais, não segundo nossos sonhos, mas segundo a vontade de Deus. É a oração um cheque em branco? Não é. Foi colocado assim muitas vezes. Tem sido colocado assim. Como um aval para se obter coisas, ter vitória no mundo, ao invés de vencer o mundo, né? Como já disse anteriormente. A oração como se fosse uma chave para se obter qualquer coisa. Nós temos que discernir entre a nossa vontade e a nossa necessidade. Porque o que Deus nos dá prioritariamente é o que necessitamos e não necessariamente o que queremos. Então, o que queremos e o que nós necessitamos são duas coisas diferentes. A nossa vontade e a vontade de Deus, ela tem que ser discernida em primeiro lugar, para que a nossa oração seja, então, alinhada com todo aquilo que Deus quer fazer e realizar em nossa vida. Para que a nossa vida seja imbuída do composto do Evangelho e seja parte do plano maior de Deus. Seja parte disso. Isso é pedir segundo a vontade de Deus. E aí é necessário realmente sermos quebrantados, sermos realmente renovados em nosso egoísmo, para que cada vez mais essa vontade vá crescendo e vá se alinhando no nosso coração, segundo aquilo que deve ser o objeto principal de nossas orações. A vontade de Deus antes que a nossa. Depois, versículo 16 a 17, resumidamente. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Há pecado para a morte, e por esse não digo que se rogue. Será que João está dizendo aqui? Que trecho estranho. Estranho. Se alguém vir o irmão cometer pecado para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Há pecado para a morte, por esse não digo que se rogue. Se alguém pecar, pecado para a morte, pecado não para a morte. Na palavra de Deus, pecado para a morte provavelmente se refere ao pecado contra o Espírito Santo, que é um pecado que não tem perdão. Jesus diz que ao Filho dos Homens todo o pecado será perdoado, menos aquele pecado contra o Espírito. Esse é o pecado sem perdão. Agora, o que é o pecado contra o Espírito? Bater na mãe? Adultério? Assassinato? Suicídio? Qual é o pecado contra o Espírito? Qual é o pecado contra o Espírito? A palavra de Deus não diz que o pecado contra o Espírito é um pecado nominadamente. Na verdade, se nós lemos na palavra de Deus, é mais claro, ou é mais passível que seja a disposição do coração de tal modo determinado contra o Evangelho que se torna impossível a renovação. Jesus, falando aos fariseus, ele disse, serpente e raça de víboras, como escapareis da condenação ao inferno? Por quê? Porque Deus já tinha falado através dos profetas, eles já tinham sobre si toda a palavra de Deus, todo o esporte da palavra de Deus, das nações de Deus, durante toda a trajetória do povo de Deus, e ainda assim não aceitavam o Evangelho. Que palavra mais poderia vir para eles? Que realmente assim quebrantasse aqueles corações tremendamente endurecidos. E quando chegaram e disseram,
é por Beelzebul que eles fazem, que esse aí faz milagres, dizendo que Jesus tinha parte com o diabo e por isso Jesus fazia milagres. Jesus era um homem que tinha parte com o diabo e por isso fazia milagres. Esta era a crença dos fariseus, dos escribas fariseus, com relação aos milagres que Jesus realizava pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus. E é a crença que aparece no Talmud, que é aquele livro judaico que os judeus consideram aparelhado com as Sagradas Escrituras. Ali no Talmud, Jesus aparece assim, como uma pessoa que era um feiticeiro que fazia milagres pelo poder do mal. E Jesus disse, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, menos o pecado contra o Espírito. Por quê? Porque nessa disposição de atribuir milagres de Deus ao diabo, nessa disposição de dureza extrema de coração, é impossível ser alcançado pela graça de Deus. É impossível ser renovado pela graça de Deus. Porque Deus não quer perdoar? Não. Porque o coração está em um patamar de dureza muito definitiva, muito grande. Porque todo pecado é perdoado sim, mas havendo confissão e havendo arrependimento. Existem graus de pecado que a pessoa está de tal modo endurecida que é inalcançável pela graça de Deus? Existe sim. Quem conhece esse grau? Apenas Deus. Apenas Deus. Nós realmente não somos capazes de olhar uma pessoa que está imersa no pecado e dizer aquela pessoa está pecando contra o Espírito. Nós não temos essa capacidade. Para quem que João escreveu isso, então? Deve ter escrito para pessoas que ele confiava que tinham esse nível de discernimento. Porque nós não somos capazes de saber quem está pecando para a morte nesse sentido do pecado contra o Espírito Santo. Se é a isso que João se refere, se esse pecado para a morte é esse pecado contra o Espírito, esse pecado que não tem perdão, isso seria uma matéria de discernimento. O que João quer dizer, então? Quer dizer que existem esses pecados, sim. E por esse pecado não se deve orar. Como podemos saber disso? É difícil. É difícil, assim, que a gente saiba realmente. Porque a gente ora por nossos familiares, nós oramos pelas pessoas com esperança que eles se convertam. Já aconteceu de você orar por alguém se converter e essa pessoa não se converter? Acontece. Mas existe também a possibilidade do discernimento, pelo que João escreve aqui. Eu me lembro uma vez uma experiência de uma irmã muito simples, que tinha uma vizinha que era espírita, e ela pregava para essa vizinha, orava por ela, pregava, conversava, e aquela vizinha sempre falando, sabe o que é? É que não é nenhuma pessoa assim que refutava o evangelho, que ficava nervosa, nem nada, apenas assim. E ia levando naquela bondade natural, sabe o que é? E uma vez essa irmã sonhou que viu essa vizinha, num sonho que a irmã teve com essa vizinha, por quem ela orava, um sonho que ela teve, ela via essa vizinha rindo sarcasticamente e rasgando a Bíblia. Ela via isso. Perguntou para o pastor qual era o sentido do sonho, o pastor, não sei. O sentido claro é que essa irmã estava orando por uma pessoa que não queria o evangelho e dele zombava no coração. Não que ela ostentosamente recusava o evangelho, mas ela não estava realmente acreditando. Claramente isso foi mostrado para a irmã que aquela pessoa não queria aceitar o evangelho. Foi mostrado isso. Mas para nós hoje em dia é mais exceção do que regra, mas a possibilidade existe. E João parece escrever contando que as pessoas que vão orar vão orar pelas pessoas que pecam para a morte ou que não pecam para a morte, tenham discernimento sobre uma coisa e sobre outra. O fato é que todo pecado pode ser perdoado, mas sempre tem que haver arrependimento. Não houver arrependimento, não tem pecado. Então, o único pecado que não tem perdão é esse da dureza do coração. É esse realmente de resistir ao Espírito Santo. E aqui João diz que por esse não se peca. Então, apenas que se tenha discernimento realmente. Eu acho uma coisa assim, rara isso. Não vejo que isso seja uma coisa assim ordinária. Mas existe a possibilidade, e João parece apontar para ela. Depois, no versículo 18 a 21, já acabando desse capítulo 5, diz assim: sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. E estamos no verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Terminando aqui essa carta. Então, aquele que é nascido de Deus não vive em pecado.
Não é que aquele que é nascido de Deus tem o dom da impecabilidade. Não é que aquele que é nascido de Deus tem a natureza divina e por isso não peca. Porque algumas heresias têm aparecido nesse sentido no meio da igreja. Infelizmente, tanto há um tempo atrás, no começo dos anos 90, como atualmente, existem algumas heresias desse tipo, que diz que o crente tem a natureza divina e não peca, a impecabilidade. É um subcalvinismo aqui, porque doutrinas que dizem que a pessoa tem um tipo de segurança, segurança garantida, ser predeterminado ou rigidamente predeterminado, algum tipo de segurança assim, que uma vez colocado não há risco mais de perda, esse tipo de doutrina é sempre uma doutrina não bíblica, porque todas as garantias são dadas levando em conta a permanência e a obediência. Nenhuma segurança é dada em um outro ponto. Não temos uma segurança eterna e condicional em nenhum nível e em relação a nada. Então, aqui, quando diz assim, quem é nascido de Deus não vive em pecado, não está dizendo que aqui é uma condição assegurada ou como é que eu vou dizer, predeterminada. Mas é pressuposto de que aquele que é nascido de Deus tem todas as condições para não viver em pecado. É isso que João se refere. O que é nascido de Deus e quer viver para Deus tem todas as condições de não viver uma vida em pecado. Até porque o próprio João disse anteriormente que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. E diz também que Jesus é a propiciação para os nossos pecados. Ou seja, nós temos realmente o perdão do pecado assegurado, mas em continuidade de vida com Deus. A segurança que podemos ter é essa segurança relacional. Nada assim de natureza divina, nada de impecabilidade. Mas aquela graça de Deus faz com que não vivamos escravizados pelo pecado e, se porventura pecarmos, temos a Jesus como nosso advogado e propiciação pelo nosso pecado. Depois ele diz que aquele que é nascido de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus o guarda, que já é Jesus, não somos nós, aquele que é nascido de Deus o guarda, e nele o maligno não toca. Vamos entender isso aqui. Vamos entender isso. Porque, é claro, se nós estivermos assim, à mercê de toda a atuação do diabo, é impossível simplesmente o exercício da autoridade espiritual. Eu já vi coisas muito bizarras sobre isso, sobre pessoas assim, em guerra espiritual, pessoas tremendamente sujeitas à retaliação do diabo, depois de ter expulsado demônios, depois de ter feito alguma obra no sentido da libertação. Obviamente, se as coisas forem assim, o ministério em si, ele é inviável. Porque se nós não formos guardados do maligno, como exerceremos autoridade sobre as trevas? Porque a promessa de Jesus de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja é parte do fato do crente ser guardado do maligno. No capítulo 17 de João, Jesus orou assim: não os peço que os tire do mundo, mas que o guardes do mal. Então o crente é guardado do mal e é guardado do diabo, é guardado da atuação maior e mais plena do inimigo. Isso, obviamente, no pressuposto de vida com Deus. Quer dizer que nós temos um corpo fechado, não acontece nada com a gente? Não. Quer dizer que o diabo não pode fazer... Não. Quer dizer que, de uma maneira geral, nós somos guardados, sim. Uma ou outra coisa o diabo tem autoridade para fazer e é liberado por Deus, sim. Mas não aquela coisa constante. Não é como se o diabo tivesse a porta escancarada e pudesse fazer o que quisesse. Isso não. Senão o próprio ministério cristão seria inviável, porque se o diabo pudesse retalhar cada ação da igreja, como iríamos realmente enfrentá-lo em nossos próprios termos? Porque nós não temos capacidade disso. A capacidade que nós temos de vencer o diabo está apenas em Jesus, em nós mesmos nós não temos. Então, o guardar de Deus se refere a isso. Espiritualmente nós somos guardados sim, mas não quer dizer que muitas vezes o diabo não coloca tropeço, não pode agir na esfera, assim, muitas vezes, do corpo físico ou na esfera material, aqui e ali, sim. Mas nem isso não dá para dizer que nós estamos completamente vulneráveis, porque o guardar de Deus é a segurança que temos nesse mundo, de podermos exercer o nosso ministério e de termos autoridade contra toda a força das trevas. Essa autoridade nos foi dada, e obviamente que o diabo ele é contido em relação a isso pela vitória de Cristo, que nos é assegurada. Depois, no final, diz assim: e nós estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Estamos em Jesus, estamos na vida eterna. Essa é toda a segurança que temos e toda a vida que podemos ter nesse mundo, para que exerçamos nosso ministério, para termos autoridade e sejamos guardados à medida que vigiamos
e à medida que também andamos nele em toda a graça e em toda a consagração. Amém? Deus abençoe, irmãos.